Estamos terminando el 2025 y ante el estallido de la LIT por responsabilidad de su dirección, nosotros los expulsados y muchos otros que salieron solidarizándose con estas expulsiones ante un régimen burocrático que cambió el carácter de la LIT, queremos conversar con los trabajadores, con las mujeres, con la juventud, con las disidencias sexuales, los pueblos originarios, los migrantes, de lo que está sucediendo en el mundo hoy. Este ha sido un año durísimo, pero también con mucha resistencia y lucha por parte de los trabajadores y la juventud. El sionista Netanyahu tenía como objetivo exterminar al pueblo palestino. Casi acabó con la Franja de Gaza, pero no derrotó totalmente ni la moral ni la resistencia palestina. Por otra parte, Putin, con uno de los ejércitos más potentes del mundo, no ha logrado derrotar a Ucrania en esta larga guerra. Milei manda a la policía a apalear a los jubilados, los que semana a semana continúan saliendo a la calle a exigir sus derechos. Aumentan los femicidios y los crímenes de odio, pero las mujeres y las disidencias sexuales siguen luchando en cada sector para defender sus derechos. Los hijos de la clase obrera mueren en manos de las policías en distintos países, porque con el argumento de frenar al narcotráfico, las policías van a los barrios pobres y desatan sus armas sobre los hijos de la clase trabajadora, tal como hace poco tiempo pasó en Brasil. El ecosistema está siendo destruido por la gran industria. El medio ambiente cada vez está más terrible y las consecuencias también caen sobre los sectores más modestos, más necesitados. Aumentan los incendios, aumentan las inundaciones, mueren la flora y la fauna. Destruyen el ecosistema para acumular más y más riqueza. Y las comunidades también resisten, también cada una en su sector se oponen, hacen protestas, se toman los sectores y también pelean por defender el medio ambiente. Los migrantes en Estados Unidos han dado lecciones de lucha. Son perseguidos, criminalizados, encarcelados, pero se organizan y dan batallas muy importantes, hacen masivas marchas. Afortunadamente, todas esas movilizaciones de los migrantes están siendo apoyadas por los trabajadores y la juventud norteamericana. También demuestra que la clase obrera y la juventud no está derrotada. Em 2025 é marcado pela tragédia do sistema capitalista. A concentração de renda cada vez aumenta mais. 1% da população mais rica tem uma riqueza equivalente a 90% da população mais pobre. Isso leva, por exemplo, a que 2,3 bilhões de pessoas, quase 28% da população mundial, tenham insegurança alimentar, ou seja, não têm condições de se alimentar adequadamente todos os dias. Isso fez com que 123 milhões de pessoas pelo mundo fujam dos seus países, migrem para tentar sobreviver por causa da fome, da miséria, das ditaduras de cada país. Muitos morrem nessa tentativa de entrar nos países mais desenvolvidos. Nós tivemos o massacre do povo palestino, que resistiu e resiste e que não foi derrotado. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu que o Estado de Israel nunca esteve tão mal visto a nível internacional. As maiores manifestações que nunca ocorreram na história contra o Estado de Israel ocorreram em 2025 por causa do massacre. Manifestações de massa nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia e em vários países. E nós também vimos a geração Z, essa geração de 15 a 30 anos hoje, é a geração que já nasceu com a internet, com as redes sociais, que derrubaram o governo de Nepal contra os Nepo Kids, os filhos dos ricos que se diziam de organizações supostamente comunistas, que de comunistas não tinham nada, derrubaram o governo de Madagascar, tiveram mobilizações no Peru. Só na África, vários países tiveram manifestações dessa geração Z, como por exemplo no Quênia, no Togo, em Marrocos e o próprio Madagascar, onde, diga-se passagem, na África, a maioria da população tem menos de 35 anos. Essa geração Z não quer mais passar fome, miséria e não quer mais ver os serviços públicos sendo atacados enquanto os filhos dos ricos e os ricos acabam se dando bem. Foram mobilizações muito importantes. Nos Estados Unidos nós tivemos uma manifestação que de um dia foi a maior manifestação, o No Kings contra o Trump, as maiores manifestações dos Estados Unidos desde os anos 70.
Nós tivemos greve geral em Portugal, nós tivemos greve geral na Itália. O que existe, por outro lado, na verdade, é uma crise da direção revolucionária. Boa parte estão apoiando diretamente ou estão dentro de governos que acabam servindo para o sistema capitalista, não para enfrentar o sistema capitalista, ou mesmo capitulam a esses governos que acabam aderindo ao sistema capitalista. É como se a sociedade hoje fosse dividida apenas entre direita e extrema-direita e os supostos progressistas. E essas mobilizações, essas rebeliões se enfrentam com todos esses governos. Por isso é uma necessidade, nós que fomos expulsos da Liga Internacional dos Trabalhadores, nós que estamos reconstruindo através do Comitê Internacional pela Reconstrução da LIT, para que a gente possa organizar e resgatar a tradição de Marx, Lenin, Engels, do Trotsky, do companheiro Rafael Moreno da Argentina, a gente começar a reorganizar uma tentativa de reconstruir a Liga Internacional dos Trabalhadores para poder ter uma alternativa para que possa empalmar com esse processo de luta e não capitule as diversas modas que aparecem em cada período. E a moda atual agora é como se a luta fosse apenas contra a direita e a extrema-direita, como se a sociedade não fosse mais dividida em classes, a sociedade fosse dividida apenas em dois blocos burgueses, dois blocos que acabam mantendo esa miseria y el aumento de la concentración de renda. Venga con a gente. Ese es el desafío que tenemos como Comité Internacional por la Reconstrucción de la LIT de Moreno, porque necesitamos levantar un programa claro y sólido que indique el camino a la revolución socialista. Necesitamos construir una dirección revolucionaria que logre poner el poder en las manos del proletariado, de la clase obrera. Tenemos que cambiar de manos el poder para que sean los trabajadores quienes administren el poder político y económico y comencemos a caminar de verdad por la revolución socialista que nos lleve al socialismo verdaderamente y empecemos a terminar con toda la lacra del imperialismo y de los capitalistas nacionales. Entonces, lo que debemos hacer es trabajar duro por construir esa dirección revolucionaria, elaborar ese programa que necesita la clase. Y para eso los convocamos a conocer, a participar, a ayudar, a elaborar en el Comité Internacional por la Reconstrucción de la LIT de Moreno. Queremos construir esta organización, una verdadera organización revolucionaria, que no expulse a las disidencias, que no expulse a los que cuestionan a los dirigentes. Todo lo contrario, en este momento histórico se necesita más que nunca la crítica, el estudio y la elaboración. Vamos, están todas y todos invitados a construir el CIR, Comité Internacional por la Reconstrucción de la LIT de Moreno. Venha nos ajudar a construir a nossa organização internacional, o CIR, o Comitê Internacional pela Reconstrução da LIT, para a gente poder desenvolver uma alternativa revolucionária, para poder enfrentar e buscar uma alternativa que a gente consiga reconstruir, que a gente consiga desenvolver uma revolução socialista a nível mundial, a experiência do que teve na Revolução Russa em 1917. Vamos juntos na batalha.